fechar os nossos olhos, pensar na figura do Mestre Jesus, agradecer essa oportunidade que estamos tendo aqui reunidos, trazendo para nossos lares a nossa querida Casa de Caravana, que possamos, todos nós juntos, num só pensamento, de vibração de paz, de saúde, de alegria, poder, Senhor Jesus, com a sua presença, com a presença da espiritualidade amiga, iniciar o nosso estudo na noite de hoje. Que isso possa envolver todos que estão em nossos pensamentos, nos nossos corações, nas nossas preocupações. Vibra, Senhor, por todos nós, encarnados e desencarnados, pela nossa irmã que irá falar para os nossos corações na noite de hoje. Agradeceremos por essa oportunidade de estudo do Teu Evangelho de luz. Fica conosco e nos guarde, que possa ser uma noite tranquila, harmônica e de muito estudo e de muito aprendizado. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Glorinha, pode ficar à vontade. Então, agradeço aí mais uma vez a oportunidade para a gente, é sempre uma oportunidade para a gente estudar e aí poder visitar com frequência o Evangelho, outras coisas que a gente já leu e aí tem que rever. A página, né, do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, fala apenas assim, Consolador. É uma lição até bem curtinha. Eu vou fazer uma leiturazinha rápida. Imaginai um âmbito fechado, escuro, úmido e frio, sem ar, sem luz, sem calor. Âmbito lúgubre e tétrico, exalando mefíticas emanações, onde vasta cultura de perigosos germes e bactérias pululam. Rasgai de súbito, nesse infecto recinto, largas aberturas, permitindo franca entrada aos raios benfazejos de um sol tropical. Deixai que grossas lufadas de ar, são e puro, se cruzem, se trespassem e se interpenetrem em todas as direções, varrendo aquele âmbito malsão. Vinde, tempos depois, e verificai a transformação ali produzida pela influência daqueles agentes naturais. Tal é a imagem do coração humano antes e depois de ser visitado pelo Espírito Santo, ou Consolador prometido por Jesus. Consolador não traz nenhuma mensagem determinada, nenhuma comunicação ou embaixada que se possa traduzir em linguagem terrena. Ele impregna o coração humano daquela pureza que lhe é própria, empresta-lhes algo de sua elevação, de seu bem, de sua beleza, concede-lhe uma parte de sua luz, de seu brilho, de seu esplendor. Prodigaliza-se um tanto daquela paz que só se desfruta nos tabernáculos eternos, daquela doçura que só se flui no céu. Ao influxo desse ósculo divino, o nosso coração e a nossa vontade despertam e vibram para a conquista da vida eterna, ideal esse que encerra, em espírito e verdade, a redenção de nossas almas. O Vinícius, né, ele sempre mexe com a gente, né, com as lições dele, né? E aqui, nesses 2 parágrafos, né, ele coloca no primeiro momento
ele coloca assim, um ambiente que ele é um ambiente totalmente fechado, é como se fosse o nosso coração, né? O coração de um homem velho, né? Ele não tem ar, não tem luz, não tem calor, né? Não tem aquele calor humano, às vezes ele tem sempre atitudes de pessimismo, ele é um ambiente que está ainda, que não despertou, está contaminado, né? Por outro lado, ele, no parágrafo seguinte, ele fala assim, se nesse ambiente que está infectado, nós fazemos largas aberturas, abrimos as janelas, né? abrimos nosso coração, né? Permitindo a entrada aos raios benfazejos do sol, do ar puro, né? Se a gente se permite a influência dos agentes naturais, né? Que quando ele faz essa referência, que a gente sabe que ele está fazendo uma referência sobre a natureza, que é o próprio Deus, quando a gente se permite a essa influência, né? Aí ele fala que esse coração ele é transformado, e aí ele é igual à imagem do coração humano quando é visitado pelo Espírito Santo ou Consolador prometido por Jesus Cristo. É quando a gente consegue despertar, né? Porque antes mesmo de tornarmos espíritas, né? Nós, nas outras reencarnações, porque o espiritismo é uma coisa muito recente, nossas outras encarnações terrenas, em alguns momentos, em algumas delas, nós só conhecemos o Cristo, né? Então, nós não conhecíamos o espiritismo, só quando nós estávamos no plano espiritual, mas às vezes a gente não tinha ainda nem esse despertamento, depende da nossa condição, como é que era a nossa condição evolutiva, né? Então, nós conhecíamos o Cristo, e Jesus, ele é esse sol, né? Que muda a nossa vida, né? E ele fala, né, que ele ia nos enviar esse Consolador prometido. E esse Consolador prometido, ele, além de trazer todos aqueles ensinamentos advindos, né, da vida de Jesus, da vivência de Jesus, junto com os seus apóstolos, né? Hoje, nós temos assim uma riqueza de outros conhecimentos que foram advindos desse Consolador. Então, hoje, essa nossa alma, né, como ele fala, né, que impregna o coração humano daquela pureza que é própria, ela é diferente. A pessoa que se permitiu, né, aceitar, vivenciar isso, vivenciar o Cristo, buscar estudar a doutrina, entender, né, a vida espiritual, e buscar viver nessa harmonia, ela é uma pessoa transformada. Então, e aí ele vai falar, né? A gente vai conseguir ter um pouquinho do céu dentro dos nossos corações, porque a vida sem o Cristo, né? sem o Cristo, a vida na Terra ela já é complexa, com a gente alimentando a nossa fé, né? Porque todo dia a gente tem que dar um salto, né? Subir uma ladeira, são as dificuldades próprias da vida. Agora, imagina você trilhar esses caminhos aqui sem essa nossa fé, sem a nossa esperança. É uma vida muito triste. Então, é como se fosse... E Vinícius ele explicou muito bem na lição, né?
como é esse coração desse ser que ainda não teve esse acesso a esse despertar do Cristo, né? E essa lição, né? Aí eu vi no estudo, logo no capítulo 1, no item 4, né? Que fala sobre a vinda de Jesus, e o que ele fala, né? Jesus, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Olha, Deus, né? Na sua misericórdia, ele em momento algum ele nos deixou abandonado, nos deixou aqui ao léu, né? Ele nos deu a palavra, né? Desde Abraão, né? Deu os profetas, e a gente vem e sempre trazendo, nos dizendo que ia prometendo a vinda do Messias. E nós, com que finalidade? Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Então, as nossas dificuldades todas que a gente vive aqui, e isso o Espiritismo vem nos auxiliar a compreender essas nossas dores, né? Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, para a gente compreender que são decorrentes de ainda falhas nossas, de coisas que a gente ainda precisa aprender para se aprimorar, para se tornar uma condição assim de um espírito, alcançar um pouco, evoluir, né? Alcançando aos pouquinhos aquela perfeição que é destinada a todos nós, né? Então, Jesus falou de tudo, né? Mas ele falou de mais maneiras que muitas palavras não eram compreendidas. E aí, em determinado momento, ele falou, né, que num outro momento ele ia nos enviar um consolador para nos auxiliar a compreender aquilo que não estava sendo entendido por nós, né? E quando a gente, com algumas exceções, né, porque nem todos nascem em lares espíritas, com algumas exceções, a gente vê assim, né, a gente se deslumbra, né, quando a gente pega o Evangelho, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, a gente pega a Gênese, parece que dá um rebuliço, né? As janelas da alma, elas são abertas para uma nova compreensão da vida, da vida. Eu mesmo, eu sempre fui católica, era católica, né? Mas eu não tinha conseguido despertar para esses conhecimentos. Aí eu quis conhecer, né, o Evangelho, as igrejas protestantes, porque eu queria saber o que era, tentar entender, mas com quase 30 anos que eu vim descobrir, a primeira vez passou um livro do Evangelho nas minhas mãos, o Evangelho sobre o Espiritismo. E eu fiquei assim, eu falei, gente, eu fiquei naquela surpresa, naquela alegria, porque eu encontrei as respostas que eu buscava. Então,
o quanto que é importante esse Consolador prometido na vida da gente. E daí também, né, eu sempre gosto assim tenho uma gratidão muito grande a Kardec, porque esse trabalhador, né, que ele deu a sua própria vida ali de luta para trazer esse conhecimento para a gente. É lógico que ele estava preparado para isso, né? Mas foi muito esforço, não foi uma coisa fácil. E a gente teve, dentro mesmo, né, do movimento espírita no Brasil, tantos espíritas, né? O nosso querido Chico Xavier, que não esmoreceu dia nenhum, noite nenhuma, trabalhava noite e dia, né? Em prol também de trazer cada vez mais essa luz da vida espiritual para nós. Então, falar sobre o Consolador prometido por Jesus, sabe? Isso para mim dá uma grande alegria, sabe? Uma coisa de muita alegria mesmo, né? E a gente vê o seguinte: por que não ocorreu desde a época de Jesus? Porque nós não tínhamos ainda maturidade, né, para compreender as coisas. Hoje a gente ainda se depara nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, para a gente poder querer aprender a ser um homem bom, né? Esse ser renovado. É uma coisa que a gente tem que trabalhar arduamente, né? Durante toda a nossa vida aqui, para a gente ir se nutrindo desses novos conhecimentos da prática do bem, né? Então, a própria vinda do Cristo, né? Essa caridade que Deus, né, inesgotável de amor que Deus tem por nós, e esse papel que Jesus se propôs também por amor a nós, né, de vir se transformar aquele espírito puro, de poder chegar nessa terra, trazer esses ensinamentos. E ele depois, no trabalho junto com Kardec, né, ele se diz, e aqui na lição ele fala, né, que tal é a imagem do coração humano. Não, o Consolador, não, antes e depois de ser visitado pelo Espírito Santo, o Consolador. Então, o próprio Jesus, né, o Espírito da Verdade, a falange, ela trabalhou o tempo todo com Kardec, dando a orientação para ele, né? E o professor, o Kardec, ele pergunta, né? Ele fala assim, ó, isso aqui é da Sueli Caldas Schubert. O Espírito da Verdade, que simboliza o próprio Cristo, identifica-se perfeitamente com a promessa de Jesus, de que enviaria mais tarde o Consolador, o Espírito de Verdade. E naquele instante, ao responder ao então professor Rivaio, a entidade espiritual estabelecia a ligação histórica entre a promessa do mestre e o advento da terceira revelação, tornando-se, a partir daí, um fato real. A promessa consumou-se. Então, essa promessa do Cristo, ele se consumou ali naquele momento em que Kardec conseguiu compreender a importância de tudo aquilo que estava ocorrendo, a sensibilidade que ele teve, né? E qual é, assim, a proposta, né? Já que hoje nós nos dizemos assim espíritas, né? E
qual seria a nossa proposta? Tentar ter devotamento, né? Abnegação, para a gente buscar sabedoria para as nossas vidas. Porque com sabedoria a gente vai conseguir atingir o próximo com amor, né? Para despertar naquele irmão isso que a gente acredita, que a gente aceita. Né? Então, e o que seria isso? É o papel da evangelização, né? Porque eu só vim conhecer com 30 anos. Vai ser tão bom uma criança ela poder nascer, se não nascer num lar espírita, ela poder ter a oportunidade de, desde pequena, aprender as lições do mestre, ir crescendo com essa luz, né, que o Espiritismo vem nos trazer. Então, nós temos que não somente buscar usufruir desse benefício que a doutrina nos traz, mas a gente tem que ser aquele espírito manso e pacífico, de modo que o outro que nos vê, a gente possa conseguir despertar nele, ele despertar no outro um interesse, né? Um interesse do porquê nós agimos de uma maneira. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Porque a gente não basta a gente somente se dizer espírita, não basta. A gente tem que colocar isso na prática, né? E é nas nossas ações, todas as nossas tarefas, né, da nossa vida, dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, qualquer que seja o ambiente que a gente esteja, né? Então, aí aquela liçãozinha que vê, né? O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, da caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não fez algum mal ou se fez todo o bem que podia. Né? O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção, e vê o próximo como seu irmão. A gente tem que colocar isso aí na nossa vida, né? Não adianta a gente pegar o evangelho, né? Mas a gente tem que fazer essa transformação. E é isso que Vinícius quis nos mostrar nessa lição, que a gente, deixando essa luz do evangelho entrar nos nossos corações, ele vai aflorar, né, a beleza, vai irradiar amor, a paciência, a perseverança no bem, né? Porque o mundo é cheio de tribulações. A gente vê as dificuldades das pessoas. As pessoas estão em sofrimento. O mundo está em sofrimento, né? E a gente também não se deixar impregnar por esse pessimismo, pela maledicência. A gente tem que guardar muita fidelidade a esses princípios que são colocados dentro da doutrina, né? Então, o que nós temos que desenvolver? A gente tem que recordar que, primeiro, uma coisa que a gente tem que tentar também entender muito, né? Ser
é ser generoso, né, com o próximo, né? Às vezes a gente faz muitas duras críticas, a gente joga a pedra no outro, e aí a gente saber disciplinar, né, a nossa boca, as nossas palavras, e evitar de ficar vendo o defeito do outro, né? Então, eu separei aqui, que é assim, ó, as qualidades, essas não são todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, a gente tem que desenvolver também uma coisa que é muito importante, que é a fé em Deus, né? Porque a fé verdadeira, sem esmorecimento, essa fé que esclarecida, ela vai nos ajudar a ir compreendendo esse nosso passo a passo. E a gente também não se envaidecer com isso, né? A gente não pode se envaidecer, porque as provas são muitos, e os inimigos do Cristo também são muitos, né? E eles querem nos testar a todo momento. Então, é aquela questão de orai e vigiai. E, para isso, a gente orar e vigiar, a gente tem que alimentar e sustentar a nossa fé. E aí a gente vai ter o quê? Voltar para o Cristo, para as lições do Cristo, para a gente se fortalecer. Nos nossos amigos espirituais, a gente buscar essa fortaleza, né, em Deus, esses amigos que nos sustentam. Então, eu acho que, assim, né, eu separei aqui uma partezinha, eu achei muito interessante, que ele fala assim, ó, o Cristo realizou verdadeiros milagres, né? Através dos mesmos, mostrou através dos mesmos que o que pode o homem que tem fé, né? Os apóstolos, com seu exemplo, fizeram também outros tantos milagres. E hoje, nós que estamos nesse caminho, também nós temos esse dever de auxiliar ao próximo. Então, meus queridos irmãos, peço aí desculpas, porque às vezes eu não consegui apresentar assim um estudo bonitinho para vocês, mas falei de coração, tá? Então, você pode fazer a prece final. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de podermos, juntos com os nossos irmãos queridos, unidos num só pensamento, num só coração, onde nós podemos colocar em prática aquelas nossas crenças, né? A fé e a crença no Consolador prometido. Agradecemos, Senhor, por esta grande oportunidade que colocas em nossas vidas, que possamos, unidos, possamos estender ao próximo essas bênçãos, Senhor, que tocaste em nossos corações. Abençoa essa humanidade que se encontra em sofrimento. Abençoa, Senhor, os irmãos que se encontram em leitos dos hospitais, aqueles trabalhadores abnegados que estão a serviço de curar os doentes, Senhor. Ampara aqueles que estão em presídio, Jesus. Toca-lhes seus corações e ampara, Jesus, a nossa humanidade, que possa ter misericórdia de nós, que possamos, Senhor, que a ciência possa
auxiliar a cada dia para que possamos enfrentar esse vírus e pedimos a tua proteção e o teu amparo. Que Maria Santíssima fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Quem quiser falar, só abrir seu microfone. Muito bom seu estudo, Glória. Que negócio de ficar pedindo desculpa aqui. Eu ia dizer isso, Glória. O estudo não precisa ser bonitinho. Ele tem que tocar o nosso coração. Tem que trazer a mensagem, né? E você trouxe Exatamente, trouxe a mensagem que tocou o coração, fazer refletir. Né? A beleza está nisso. E a Muito mensagem, bom. inclusive, era essa, né? É verdade. Que a gente receba Jesus no coração. Eu me lembrei muito, enquanto você falava, Glória, de Paulo de Tarso, né? Mas você estava falando do Consolador, do Espiritismo, Paulo de Tarso está lá atrás, né? Mas o que é o Consolador senão Jesus? E acho que um exemplo muito grande para nós é Paulo de Tarso. Olha a transformação que ocorreu com Paulo quando ele abre o coração a Jesus. Ele mesmo disse, não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E é bem isso que Vinícius diz lá, né? Quando a gente abre o coração, ele vai e presta para nós toda aquela energia, toda aquela vibração, toda aquela amorosidade que é dele. E ele transfere aquilo para a gente, né? Ele transmuta, né? A coisa passa para a gente. Então, eu fiquei me lembrando aqui muito de Paulo. Não tinha nem pensado em Paulo antes, quando eu li, mas agora você falando, me lembrei muito de Paulo de Tarso. Que é bem isso. Interessante também outro tópico que ela falou sobre essa questão dessa responsabilidade que a gente tem para com o outro da nossa religião. Eu tenho uma menina que presta serviços para mim, a gente trabalhou junto na Piraquê, hoje ela prestou serviços para mim, já tem mais de 10 anos, a Priscila era solteira. E ela, outro dia, ela falou aqui em casa que ela estava falando com a outra menina, onde ela também presta serviço, que também é evangélica, como ela, e ela disse que ficou falando das minhas músicas, né? E falou para a menina que todos esses anos, que eu nunca tentei fazer ela mudar de religião, nem fiquei falando de coisas para ela, mas ela observava a forma como eu agia, tão diferente, e que ela nunca viu eu estar com certas atitudes em que as pessoas ficam falando que isso é coisa do demônio, não sei o quê, e ela... Então, vocês precisam conhecer, porque eu estou há mais de 10 anos, só vejo coisas boas, nunca tentou ficar fazendo a minha cabeça como vocês ficam batendo na porta dos outros, querendo fazer que a pessoa mude de religião, e não é assim. Quer dizer, então é aquilo, né, que a pessoa está nos observando e a gente, né, às vezes nem está... O que você fala, você tem que ter atitude diante daquilo que você fala. Porque falar é muito fácil, né? O agir que é. E aí eu falei, mas tu disse isso? Eu disse, mas é assim que eu vejo. A senhora está aí louvando aí, a senhora tem suas músicas, louva ao Senhor, e tem umas atitudes que eu não vejo em muitas pessoas que estão lá dentro da minha igreja. Então, Glória, eu falei, pô, realmente, como é importante que a gente tenha as atitudes com aquilo que a gente aprende dentro da doutrina, né? Você me fez lembrar agora de uma amiga da Eunice, que fazia a unha da Eunice, e ela é evangélica. E ela vendo a questão da Eunice visitar lá o São Mateus, o trabalho, aquela coisa da gente arrecadar as coisas para levar, e ela muito, muito evangélica, né? E aí ela começou também, ela achou aquilo interessante, ela começou também a trazer sobra de remédio do marido dela, e ela foi conversar com o pastor na igreja dela, porque a igreja era de Guadalupe, o asilo é em Guadalupe, e eles nunca tinham pensado em ir lá no São Mateus, acho que nem sabiam. E ela colocou do trabalho da gente e propôs ao pastor um trabalho no asilo. Fazer alguma coisa, uma campanha em favor do asilo. Isso é muito bom, né? Foi através do quê? Da observação que ela fazia da Eunice.
E até tem pouco verdade. tempo que a gente estava visitando presencialmente, ela vinha aqui no meu portão trazer remédio para o asilo. É. E ela continuou lá na igreja dela, com o pastor dela e a gente na nossa. E é bem isso, né? Porque Jesus não tem religião nenhuma. Qual é a religião dele? É interessante Denise também, uma coloca vez isso eu aqui, consegui a Glorinha levar é o, um grupo né? de evangélicos lá no José de Abreu. E a gente foi cantar lá, né? Eu tinha cantado na igreja, a professora era evangélica e eu propus o salão de lá. Aí foi aquele grupo lá, e eles ficaram assim, nossa, mas que nunca tinham entrado numa casa espírita, mas todos foram, levaram família, levaram criança, e ficaram assim, admirados, né? Do que eles pensavam, mas como era diferente, porque eles fizeram a oração de abertura, a gente fez a oração final, e não fugiu de nada daquilo que era o nome de Jesus, e o amor a Deus, e o bem